Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao Onde Investir 2025, um evento do seu dinheiro. Eu sou Júlia Vilchen e hoje eu estou aqui com alguns convidados para a gente conversar sobre a classe de ativos que deve ser realmente a preferida dos brasileiros. Hoje a gente vai falar aqui de renda fixa. A gente teve aí em 2024 um ano que foi favorável aos investimentos de renda fixa, principalmente renda fixa conservadora, mas também ativos de crédito privado. Esse mercado foi muito bem aí no ano que se passou. E agora a ideia é falar onde investir em renda fixa em 2025, falar onde estarão as oportunidades nessa classe de ativos nesse próximo ano que acaba de começar. Então, para isso, eu estou aqui com 3 convidados muito especiais, 3 fontes de mercado. Eu estou aqui com o Ulisses Neme, que é o CEO da Esparta Investimentos, uma gestora especializada em renda fixa, né, Ulisses? Isso, obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui também do meu lado com o Cristiano Clemente, CIO do Santander Private Banking. Muito bem-vindo, Cristiano. Obrigado pelo convite, Júlia. E, por fim, estou aqui também com o Roberto Elaiui, que é o gestor de renda fixa da Quineia Investimentos. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado. Pessoal, então eu queria começar aqui a nossa conversa. Queria que vocês falassem um pouco das considerações iniciais de vocês, né, enfim, sobre esse mercado aí de renda fixa em 2025, o que vocês estão vendo para o cenário macroeconômico, o que pode afetar, o mercado de renda fixa. E eu queria começar pela pergunta que eu acho que é a pergunta óbvia num evento como esse, né? A gente já teve aí, de certa forma, 2024 sendo o ano da renda fixa, com tudo que se passou aí, os ativos de risco com muita dificuldade, né? E agora, em 2025? 2025 também será o ano da renda fixa? Queria começar pelo Ulisses. Acho que, Júlia, sou suspeito para falar que eu sempre acho que tem espaço para muita renda fixa na carteira dos brasileiros, mas, em especial, acho que a gente está num cenário que tem taxas muito favoráveis, né? Hoje está se pagando muito bem para tomar muito pouco risco, né? Então a gente está num cenário de taxa Selic em alta, e aí, tentando contextualizar um pouco, né? Se a gente lembrar, no começo de 2024, a expectativa é que fechasse o ano com uma queda significativa da taxa Selic ao longo do ano, e de repente a gente fecha o ano com um processo de alta da taxa Selic e com uma notícia agora em dezembro do próprio Banco Central de que devem vir pelo menos mais 2 aumentos de 100 pontos básicos, né, de 1% em cada uma das próximas 2 reuniões. Então, acho que a gente está num cenário que o CDI, que já é um queridinho do brasileiro, né, ele fica ainda mais atrativo, né? Além disso, a gente tem taxas, de maneira geral, em níveis bastante convidativos, né, em níveis muito elevados, principalmente, a gente pega o caso atrelado à inflação, né, dos títulos atrelados à inflação. A gente está com taxas que estão mais altas do que no último impeachment presidencial. Então, são taxas bastante convidativas. Legal. Cristiano. Com o qual vou começar concordando aqui com o Ulisses. Eu acho que a gente está num momento importante, assim, as taxas realmente com bastante retorno, né? É claro, existe um risco também associado, é por isso que as taxas estão nesse preço, né? Então, o Ulisses falou de ativos indexados à inflação aí, está perto de 7,5%, a própria taxa Selic prevista, né, pelo próprio Banco Central, que vai a 14,25%, mas o mercado falando em 16, 16,5%, depende da ponderação. Mas eu também gosto, assim, quando a gente fala de carteira, né, eu gosto sempre de falar da ideia de carteiras recomendadas, que o investidor nunca vai ter tudo aquela história de uma cesta só, né? Quando a gente olha a nossa carteira lá, a gente tem aproximadamente 75% a 80% em ativos de renda fixa. Claro que aí você vai falar no pós-fixado, pré-fixado, juro real, daqui a pouquinho a gente fala sobre, mas só para dar uma magnitude de que eu também acho que esse ano é um ano que a renda fixa deveria se beneficiar, né? Roberto. Bom, eu vou começar concordando com os meus colegas e fazer algumas observações. O ano, de fato, o ano passado já foi um ano muito bom para quem ficou na renda fixa, pós-fixada, principalmente. E foi um ano marcado também pelo crédito privado, como você colocou
na sua fala inicial. O que a gente da Quineia, a gente está olhando para frente, é que continua esse movimento de pós-fixado favorável para o investidor. O investidor deveria manter boa parte do seu portfólio na classe pós-fixada para se beneficiar dessa Selic que está num processo de alta e, na nossa visão, vai continuar para um patamar ali de 15, 15,5, talvez um pouco mais. A gente não consegue precisar com tanta antecedência, mas o cenário econômico é um cenário que justifica uma Selic bastante alta. Então, o investidor pode se beneficiar disso. Tá? Mas, quando a gente olha o ano passado, já tinha muita recomendação, inclusive de investidor, de investimento voltado para risco, seja prefixado, seja indexado à inflação. Né? E aconteceu que o resultado no final do ano não foi o melhor resultado. Né? Quem saiu do pós-fixado para essas classes acabou reduzindo o retorno do seu portfólio como um todo. Então, acho que essa é a pergunta aqui que tem bastante valor nesse momento. A gente não enxerga, a gente na Quineia não enxerga um cenário construtivo para o Brasil que permita um início de ciclo de corte de juros, e a gente também não enxerga uma inflação abaixo do que o mercado está projetando. Ao contrário, a gente está enxergando uma inflação mais alta. E, além disso, a gente não enxerga um cenário global favorável para emergente, favorável para ativo de risco como um todo. Tá? Tanto olhando para os Estados Unidos, a gente vê também um problema fiscal que vai justificar uma curva de juros mais alta. É uma economia que cresce de forma exuberante, mais do que seus pares, e a discussão hoje é se o Fed vai conseguir cortar o tanto de corte de juros que tem na curva atualmente ou não. Né? Então, assim, é um cenário de Estados Unidos crescendo mais, com também um problema fiscal que vai ter que ser endereçado, gera uma pressão de rolagem de dívida na economia americana. Tudo isso para dizer que os juros internacionais vão ficar mais altos, olhando para os Estados Unidos, que é a base de todos os ativos. E quando a gente olha para a China, que é importante para o cenário brasileiro, também é uma economia que passa por problemas e continua vivenciando esses problemas e com dificuldade de sair desses problemas, também por limitação fiscal. Então eu coloquei esses dois pontos para dizer que o cenário global é um cenário adverso para uma economia emergente e adverso para o Brasil, que também não está fazendo muito bem a sua lição de casa do ponto de vista fiscal. Tá? Então, olhando o panorama global e olhando a nossa situação fiscal, é muito difícil o Brasil entrar numa dinâmica construtiva, ou seja, de você ter queda de juros, queda de inflação, ou até mesmo a moeda brasileira começar a performar bem. Tá? Então, por esse motivo, a gente acha que o melhor investimento é, de fato, ficar no pós-fixado, mas diferente do que foi ano passado, o crédito se beneficiou muito, o crédito privado. E esse movimento a gente acredita que já passou. Então, a gente também está nos nossos fundos que tem crédito, a gente está reduzindo muito a alocação em crédito, e a gente acha que a melhor alocação, olhando para a 25, são os fundos multimercados, que se beneficiam da Selic mais alta, mas eles podem explorar temas em outras regiões que estejam mais favoráveis do que o Brasil. Então, você fazer uma estratégia de investimento do dólar forte contra uma cesta de moedas que está num ciclo econômico divergente do americano, por exemplo, vai cortar juros de forma mais importante, mais vigorosa, a gente tem isso nos nossos fundos multimercados. Então, o multimercado ele pega muito bem esse cenário de 25, porque ele se beneficia da Selic mais alta e ele consegue explorar os temas de investimentos que não estão relacionados ao Brasil. Porque, para nós, 2025 não é o momento de ter um turning point de sentimento em relação à economia brasileira. Então, vai continuar sendo um ano difícil. Então, a gente prefere só se beneficiar da Selic mais alta, e os temas de alocação de risco a gente faz em outras economias. Legal, até porque realmente, né, lembrando, os fundos multimercados podem ser uma forma de se expor a essa dinâmica de juros. Você não precisa necessariamente comprar um ativo de renda fixa ou investir num fundo que seja só de renda fixa para, né, se beneficiar dessa dinâmica. A gente vai falar um pouquinho mais de crédito e também um pouquinho mais de títulos públicos aqui. Você já deu uma introdução e eu acho que pode participar também das respostas às próximas perguntas que eu preparei aqui, né? Eu queria começar falando de título público, de tesouro direto, né? Vou direcionar a minha pergunta ao Cristiano, mas os demais podem complementar aqui
conforme as suas visões, né? Porque a gente viu nesse ano que passou, 2024, os pré-fixados e os títulos indexados à inflação na marcação a mercado se desvalorizaram muito, né? Porque esses títulos se desvalorizam quando tem uma abertura aí dos juros, uma alta dos juros futuros, foi o que aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente viu as taxas aí chegando nos prés acima de 15% ao ano, nos indexados à inflação acima de 7% ao ano mais IPCA. E para quem vai comprar, né, essas taxas parecem muito atrativas e, de fato, historicamente, elas são bastante elevadas para o Brasil. E aí a minha pergunta é justamente, mas tem essa volatilidade, né? Então o investidor pode também ficar inseguro de comprar um título desse, ainda mais os mais longos. Então a minha pergunta é se existem oportunidades de compra hoje entre esses tipos de títulos, ou se não, realmente o melhor é ficar lá no Tesouro Selic, que é o pós-fixado, porque o risco está muito alto nesses tipos, não de crédito, né, mas de volatilidade, aí, risco de mercado. Olha, Júlia, sua pergunta é boa porque ela abrange alguns temas, né, que ela passa desde a marcação a mercado até se esse momento é um bom momento. Eu vou dar uma fatiadinha, vou tentar ser breve. Costumo falar assim que quando a gente olha para investimento, o investimento não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Né? Então, a gente deveria estar olhando para o médio e longo prazo, e aí quando a gente fica... Lógico que a marcação a mercado ela é muito importante, diversos temas, pode ser o princípio da equidade, né? A questão de que é cotista de fundo, todo mundo tem a mesma cota e tudo mais, mas o cliente deveria ter muito o conceito do que a gente chamou de colchão de liquidez ou de reserva de emergência, que é um percentual X do dinheiro dele que ele vai deixar fora dos ativos de risco. Por quê? Exatamente para quando acontecer a marcação a mercado, ele não precisar ficar ou nervoso ou ele não entender o que aconteceu. Poxa, eu precisei comprar um carro, tive que sair do meu investimento. Esse conceito não deveria ser um conceito de investimento, né? Ele deveria ser um conceito de reserva. Partindo desse princípio, você deveria ficar mais suscetível a entender o que é uma marcação a mercado, que é só, vou dar um exemplo, às vezes o preço de tela não necessariamente reflete o que efetivamente vai acontecer, seja como o Ulisses falou no Banco Central, seja como o Roberto citou da perspectiva dele. Hoje, por exemplo, assim, a gente teve recentemente, talvez por falta de liquidez de final de ano e tal, mas em determinado momento a curva de juros estava dando quase 17% para o final de 2025. Se o cliente está olhando a marcação a mercado ali, mesmo casas que estão um pouquinho mais duras, né, como o caso de 15%, 15,5%, tem uma determinada gordura, tem um determinado prêmio. Então o cliente que vai fazer a venda naquele dia vai perder dinheiro. Então acho que esse conceito é um conceito bom da gente falar de separa um pouquinho do seu dinheiro para esse seu dinheiro do dia a dia, e aí qual o investimento ou qual é a reserva é um tema, e o resto é investimento. Nesse sentido, eu realmente acredito que a gente tem os ativos de juro real, como foi citado aqui, a gente está falando em 7,5%, ele é muito alto, e vou citar o Ulisses de novo, falou inclusive do impeachment da presidente Dilma, que era um momento fiscal, assim, a gente está num momento fiscal difícil, mas eu acho que era um momento fiscal bem mais complexo, e naquele momento, por exemplo, a inflação implícita era quase 2 dígitos, né? A inflação implícita que hoje, para os nossos padrões recentes, está alta, está perto de 7%, 6,5%, 7%, ela era 9,5%. Né? Então, a gente gosta dos ativos indexados à inflação, entendo que a inflação implícita é alta, mas para o cliente, para o investidor que queira ter quase que um seguro, né, se ele acha que efetivamente a política monetária não vai funcionar, que a inflação vai escapar, que não é nem 5,5%, é 7%, é 8%, 9%, ele vira um seguro. Tá? Não é nosso cenário, né? A gente acha que a política monetária funciona, né? E que ela vai funcionar no Brasil, ela está bem restritiva, daqui a pouco a gente deve começar a ver isso, pode tomar um tempo, mas a gente vai começar a ver isso, e por esse lado a gente gosta também, não tanto, né, a gente prefere o juro real, mas a gente também gosta do juro nominal do pré-fixado. Né? Pré-fixado para 4 anos está aí perto de 4, 5 anos, 15, 15,5. Entendo, e concordo com o Roberto, que também não tem um turning point visto, mas de novo, adoraria poder acertar exatamente qual é o momento que as coisas vão virar, mas pensando em carteira, eu acho que sim, dá para olhar um pouquinho de juro real, dá para olhar um pouquinho de juro nominal e, claro, pós-fixado também. Gosto dos multimercados também, assim, acho que o multimercado ele tem a beleza de conseguir, principalmente no ambiente de alta volatilidade, ele se beneficiar. E a gente ainda está num ambiente de uma volatilidade de algumas incertezas, né? Então. Tem vencimentos favoritos?
Olha, Juros a gente está altos, trabalhando com prazo médio de carteira de 6 a 7 anos. Então, o juro nominal um pouco mais curto e o juro real um pouquinho mais. Então, de novo, prazo médio. Então, tem coisas mais longas, mais curtas. Mas eu acho que, se falar em 4, 5 anos, aí, digamos, para dar um número, eu acho que aquela história que tem, na nossa visão, tem muito prêmio, mesmo com o risco associado. Acho que um ponto que o Clemente comentou e é interessante na questão dos prazos, né, que você estimulou agora. Acho que isso faz toda a diferença, né? Se a gente pega o cenário do Roberto, né, que é um pouco mais pessimista e que acho que tem pouca gente que vai discordar efetivamente de que temos mais desafios hoje no nosso cenário macro, seja aqui dentro, seja lá fora, mas ao mesmo tempo essa questão do prazo ela faz bastante diferença, né? Então, quando eu falo, por exemplo, dos indexados à inflação, lá na Esparta a gente gosta muito do IMAB5, né, que é uma média dos títulos públicos de até 5 anos e que acaba tendo um prazo médio em torno de 2 anos. Né? E alguns dos fundos que a gente tem com prazo médio que seguem o IMAB5, mas que a gente tem um mandato um pouco mais ativo, agora nesses últimos dias, a gente até anunciou agora, que a gente alongou o prazo das carteiras de 2 para 3 anos, esse prazo médio. Né? Então aumentou 50% aí o budget de risco, né? Então no final você pode ter uma oscilação um pouquinho maior, mas são níveis que você está próximo de IPCA mais 8 nesses títulos mais curtos, e que se a gente olha o histórico, nesses níveis você já não precisa mais ser tão receoso assim com volatilidade. E aí a história de ter um prazo mais curto, né? A gente está falando aqui de 2, 3 anos, né? E o próprio Clemente comentou de prazos até um pouco mais longos, 5, 7 anos, né? Conforme você tem prazos maiores na renda fixa, você tem mais oscilação. Né? Então, nos títulos mais curtos, você não tem tanta oscilação, você tem a proteção da inflação, que acho que talvez hoje seja o principal receio que existe no mercado financeiro, é de que a gente assistiu essa novela da discussão fiscal e o que pode acontecer, e todo mundo sabe, se chama inflação. Mas a questão é, a inflação esse ano, de 2024, ela ainda terminou ali próximo dos 5, acima da meta, mas assim, num nível razoavelmente controlado. A última vez que bateu IPCA mais 8 nos títulos públicos, a gente estava com inflação de praticamente 2 dígitos. Então, quando a gente olha agora para essa taxa de juros de quase 8% nos indexados à inflação com prazos relativamente curtos, né? E curtos eu estou falando abaixo de 5 anos, né? A gente está bem confortável em tomar esse risco. A gente nem acha que esse risco é efetivamente risco, é uma oportunidade, assim, já faz sentido, já tem preço suficiente para você efetivamente se posicionar. Né? E a gente não tem muito receio, a gente fala que você não tem que, o termo que a gente usa, né, para as nossas carteiras é que a gente reduziu o hedge, né? Assim, você não tem que ter medo de, nesses preços, para esses títulos, reduzir o hedge. Né? Então, o que a gente está falando é, para títulos indexados à inflação de prazos mais curtos, a gente está confortável em alongar um pouco esses prazos. Né? E ao mesmo tempo, acho que o receio, né, no final, é a alternativa, principalmente para quem se preocupa com marcação a mercado, né, quem não quer ver chacoalhar. Eu acho que assim, a renda fixa pós-fixada acho que deve ser uma unanimidade, né, por questões aí de política fiscal, etc., né, questões macroeconômicas, isso acaba beneficiando demais o investidor. No final, assim, hoje o investidor ele é regiamente remunerado para não tomar risco. Isso é uma característica que o pessoal lá em Brasília que decidiu isso, né? Eu só complementaria que essa noção que a gente tem do fiscal, a gente fez um estudo recente na Quineia para comparar o momento atual com, por exemplo, 2015, 2016, a crise da Dilma, uma crise fiscal também, e 2002, por exemplo, quando também teve uma insegurança em relação à dívida pública brasileira. E a gente observa que a situação, ela parece que ela é mais fácil hoje, mas na nossa opinião ela não é, tá? Porque a gente tinha em 2002 ali uma dívida bruta em torno de 50% do PIB. Em 2015 e 2016 essa dívida estava na faixa de uns 55, 57, 60% do PIB. E hoje a dívida bruta brasileira está indo para 90% do PIB rapidamente, tá? Isso já está contratado. Tem pouca coisa que o governo possa fazer para mudar esse contexto. Quanto maior a dívida bruta, maior o esforço que o governo tem que fazer para equilibrar essa dívida. Então, o resultado primário que você tem que gerar hoje para equilibrar essa dívida, que é a principal causa da incerteza na economia brasileira, fonte de toda essa volatilidade que a gente tem visto, hoje o esforço que tem que ser feito é maior do que foi no da Dilma e maior do que lá em 2002. Tá?
Então a gente acha que está longe desse turning point de a gente começar a enxergar uma melhora. Tá? Não existe evidências até o momento de que vai ter uma mudança política, seja do executivo, do legislativo, em prol de você endereçar essa questão fiscal de uma forma mais efetiva e que convença os investidores, tá? Tanto local como o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro está saindo do Brasil, né? O movimento do câmbio mostra isso, o movimento na Bolsa, no Ibovespa mostra, nos títulos, isso está acontecendo por falta dessa credibilidade que está sendo afetada. Por outro lado, a gente olha que os preços são de fato atrativos, né? Mas a gente não está ainda investindo nessa direção ainda. Quando a gente investe de forma muito tática, está muito alinhado com o que foi falado, né? A gente gosta de investir pré-fixado de curtíssimo prazo, né? O mercado exagera, se ele que vai para 17, talvez seja um exagero, você vai e faz uma posição mais tática e se beneficia disso. Então, o investimento num fundo multimercado, você delega um pouco essa parte do teu portfólio, você delega essa decisão de participar dessa volatilidade, aproveitar alguns exageros que o mercado nessa volatilidade ele produz para você fazer algum retorno acima do CDI com essas alocações mais táticas. Esse é o papel do fundo multimercado dentro de um portfólio, né? Mas é importante, né, como foi falado aqui, o investidor pessoa física ele tem que ter bem claro qual que é o portfólio que é o ideal para ele, né? Ele tem que ter a reserva de segurança, ele tem que ter a parcela indexada à inflação. O Brasil é um país que tem histórico de inflação alta, então, sem dúvida nenhuma, tem que ter uma parcela relevante dedicada a essa classe, mas tem que ter também outras classes, como o multimercado, que não tem uma correlação direta com esses índices, porque você não tem obrigação, eu como gestor não tenho obrigação de estar exposto a esses índices, e eu posso atuar de forma tática, e quando tiver um momento de maior clareza, não tenha dúvida nenhuma que a gente vai mudar esse portfólio, né? Então, o que a gente fala aqui para vocês, a gente fala nas nossas cartas, nas nossas lives, nos nossos vídeos no YouTube, essa visão ela vai mudando à medida que as convicções vão mudando, né? Então, hoje, a minha visão é um pouco mais cautelosa, né, como eu coloquei aqui, e defendendo que é um momento bem interessante para a nossa classe, né, de multimercado. Foi uma classe que ficou muito machucada durante muito tempo, mas o ano passado mesmo, apesar de toda a volatilidade, foi uma classe que os principais gestores de multimercados, não só a Quineia, apresentou um resultado até que satisfatório, tá? Muitos superando o CDI, a gente conseguiu fazer isso em boa parte dos nossos fundos, mas diante de tanta incerteza, foi muito mais vantajoso do que você simplesmente comprar um título de renda fixa porque já está com um juro real muito alto. Porque o outro ponto que eu faço é que essa questão fiscal, se a gente olhar o juro real praticado nas crises no Brasil, o 6,5%, 7%, 7,30%, teve momentos que foi pior do que isso. Em crises de confiança, crises de credibilidade, existe sim espaço para piorar, né? Então tem que ter diversificação, como foi falado, e tem que ter espaço de ter ativos ali no teu portfólio que seja menos correlacionado com toda essa incerteza. E mesmo assim consiga participar de outras teses de investimento. Legal, acho que deu para amarrar bem, né, essa questão de que existem oportunidades, mas também tem riscos, né? A gente está vivendo um cenário de risco elevado, então dá para equilibrar, né, a carteira, equilibrar esses riscos na carteira. Existem saídas também, como os fundos multimercados, para quem não quiser ficar tão preocupado ali, né, com o dia a dia dos investimentos também, delegar para um gestor fazer essas escolhas, né? Eu queria agora falar um pouquinho de crédito privado, né, que foi uma categoria aí que ganhou tantos holofotes em 2024. A gente viu muito, né, os investimentos em debêntures incentivadas, CRIs, CRAs, crescendo aí em 2024. As emissões também cresceram muito. E eu queria direcionar essa minha próxima pergunta para o Ulisses, porque a gente viu aí tanto as empresas, né, utilizando esses instrumentos para captar recursos, num cenário aí em que a Bolsa não estava convidativa, né, não estava muito legal para captar em Bolsa, captar via crédito
apareceu como uma oportunidade. Tinha também uma recuperação desse mercado aí depois daquele evento lá atrás, das Americanas, Light e tudo mais. E também houve questões regulatórias, né, que influenciaram aí o crescimento desse mercado ao longo de 2024 e sempre aquela busca do investidor pessoa física pela isenção de imposto de renda que muitos desses ativos têm. Só que a gente viu, justamente com essa demanda tão grande, a gente viu aí os spreads, né, as taxas desses títulos diminuindo ao longo do ano passado e chegando até a ficarem bastante espremidas, né? Enfim, comparando, né, considerando que são títulos que têm risco de crédito, né, não têm proteção do FGC, não são como títulos públicos que têm garantia do governo, a gente viu aí uma situação em que talvez, em muitos casos, não tivesse tão atrativo investir nesses títulos. E aí, o que eu queria te perguntar, e aí eu vou jogar um pouco a batata quente no teu colo, é se essa situação dos spreads mais apertados deve continuar em 2025, ou se não, a possível alta da Selic, né, a provável alta da Selic, pode vir a normalizar um pouco mais esses retornos, e se existe alguma possibilidade de haver uma bolha nesse mercado de crédito, né? E a gente também tem que olhar aí para os riscos das empresas. Queria que você desenvolvesse um pouco. Legal, Júlia. Acho que o mercado de crédito, de fato, teve bastante evidência em 2024. Como você falou, a gente começou num cenário bastante positivo, que a gente estava com uma distorção nas taxas e, de fato, teve uma demanda enorme, muitos investidores investindo em crédito privado, uma busca, assim, por isenção de imposto de renda em muitos casos e, ao mesmo tempo, a gente também viu as mudanças de regras ali de LCI e LCA, acabou que muitos investidores buscaram alternativas de liquidez em fundos que investem em crédito privado. Acho que isso deu a tônica do ano. Agora, tem as coisas curiosas, né? Por exemplo, quando a gente começa a dividir os mundos, né, o incentivado e o não incentivado, a gente já vê umas coisas interessantes. No caso dos incentivados, né, a gente vinha de um nível de distorção alto, e aí eles foram fechando, e os spreads fecharam realmente próximos das mínimas do ano. Né, um pouquinho acima de zero, os spreads. Lembrando que tem isenção de imposto de renda e que com juros mais altos, essa isenção ela vale cada vez mais. Então, eu não acho que existe uma distorção aí, apesar de que eu acho que tem uma questão sempre de retorno sobre risco, né? Por exemplo... Desculpa, posso só fazer um aditivo aqui? É que você falou do juro mais alto e o investidor pessoa física, não necessariamente ele está tão no dia a dia do spread de crédito. Perfeito. Como o cupom sobe muito, às vezes ele que comprime o spread de crédito, não necessariamente o risco da companhia. Desculpa. E era exatamente o ponto que eu ia falar. Que bom que o Clemente complementou, né? Que não parece que só eu falando isso, né? Acho que é bem isso mesmo, né? Que no final os spreads eles estão comprimidos, mas hoje se eu fosse fazer um comentário sobre nos incentivados, é que assim, você tem dois tipos de estratégias principais, as redeadas e as não redeadas. As não redeadas é exatamente o que o Clemente comentou. Você tem hoje taxas muito elevadas, então aquela história, você pode comprar uma linha de transmissão pagando IPCA mais 8 quase, com risco de crédito muito baixo, isento de imposto de renda, e eu tenho dificuldade de entender se existe algum ativo que com risco tão baixo teria um retorno tão bom para os próximos anos. Então é uma coisa que faz muito sentido para o investidor pessoa física. Ao mesmo tempo, né, se você for investir nos redeados, aí você tem de fato spreads muito comprimidos. Você tem um indexador que é o CDI muito atrativo, é verdade, mas ao mesmo tempo você tem spreads comprimidos demais. E aí, será que eles vão continuar comprimidos? É capaz de que, se o cenário começar a melhorar, veja que a gente por enquanto falou só de um cenário meio nebuloso aqui para macroeconômico, mas se as coisas começarem a melhorar, pode ser que as debêntures incentivadas redeadas não seja exatamente o lugar onde você vai ver um retorno bom. Talvez seja até um retorno pior, né, do que está numa alternativa não incentivada. E aí nos incentivados, né, teve um movimento completamente distinto. Nos ativos não incentivados, né, quando a gente até publicou agora a nossa carta mensal e a gente comenta, em dezembro de 2023 o spread médio das debêntures no mercado era de 2,2%. Em setembro, ele chegou em 1,7%. Lembrando aqui que quando o spread cai, né, quando a taxa cai, o preço sobe. Então foi bom. Teve uma compressão de spreads, um ganho para os investidores. E aí fechou o ano em 2,3%. O spread das debêntures não incentivadas, ela fechou num nível maior
do que estava no final de 2023, que isso tem sido uma coisa bastante... Assim, muita gente tem ficado surpresa com essa informação. Isso aconteceu principalmente agora no último mês, em dezembro, né? E a gente vê que esse ajuste ele tem muito a ver com o cenário macroeconômico. De fato, o que a gente tem visto, assim, o risco para as empresas, né, ele tem aumentado. Então, quando você fala assim, Selic maior, mais remuneração para os investidores, legal quando você tem certeza que você vai receber, que é o caso dos títulos públicos, mas quando você fala de crédito, tem alguém pagando esse juro na outra ponta. Então aqui a gente começa a fazer uma ponte com as empresas. Para as empresas as coisas estão ficando mais nebulosas, né? O cenário está ficando pior e aí o risco de crédito começa a aumentar. Então, de certa forma, a gente vê até com uma certa naturalidade que os spreads eles aumentem agora, como eles já de fato já aumentaram e estão aumentando. E aí tem o tipo de... E aí talvez uma pergunta que a gente costuma fugir dela ativamente, né? Quando você me pergunta, eu fujo dela, que é assim, qual setor você gosta mais, né? Eu falo assim, olha, quando a gente tem esse cenário macroeconômico se deteriorando, com uma taxa Selic subindo, ou seja, o custo dos juros que as empresas pagam está subindo, tem um tipo de empresa que ficaria fora, que são as empresas que é mais o que a gente costuma chamar de high yield, que são as empresas com menos musculatura financeira, que tipicamente pagam mais taxa, né? Então, quando olha assim, CDI mais 5, CDI mais 5 para um gestor de crédito significa que tem muito risco, né? O investidor mais leigo, às vezes ele olha e ele confunde que aquilo pode ser retorno. Se tudo der certo, talvez seja retorno mesmo, mas assim, tem que dar tudo certo e a gente está indo num cenário em que a chance das coisas não darem tudo certo é maior. Então, onde que eu teria mais receio? Nos setores mais high yield, setores mais cíclicos, as empresas mais cíclicas, que dependem mais que tem mais concorrência, etc. E aí onde que eu acho que fica numa situação mais confortável para a gente atravessar esse cenário? Aí sim, o que a gente chama de high grade, né, que são as empresas de melhor qualidade, com maior musculatura financeira, né, e tipicamente, se a gente fosse até fazer uma quebra aqui dentro do high grade, né, o setor de infraestrutura em especial, a gente vê como um porto seguro, né, que justamente porque tipicamente essas empresas captam recursos com taxas pré-fixadas, taxas que eles já definiram na largada lá atrás, em níveis de taxas de juros muito mais baixos, onde qual que seria o custo dessas dívidas. Então, com a alta da Selic afeta menos essas empresas do setor de infraestrutura. Então, assim, o setor que a gente olha com bons olhos para atravessar esse cenário é exatamente o setor de infraestrutura. Então, assim, quando a gente junta todas essas visões, assim, no final setor que a gente está otimista, né? Acho que investir em debêntures incentivadas, né, neste momento, né, principalmente se elas não forem redeadas, né, e aí o não redeado é importante, né? Então, aproveitar os níveis de taxa de juros dos títulos públicos mais altos, indexado à inflação, com isenção de imposto de renda, empresas que têm mais previsibilidade e riscos mais baixos, a gente acha que esse é um grande filão. E aí, se eu puder adicionar aqui, Júlia, ou complementar melhor, eu sempre gosto de falar que, assim, quando a gente fala crédito privado, a bolsa, é muito amplo. Né? Então, a minha recomendação aqui é converse com um especialista, converse com seu assessor ou gerente, porque o rol de companhias é enorme e inflação mais 8 às vezes é melhor do que inflação mais 12. Às vezes ou na maioria das vezes. Mas, então, é importante que a gente entenda o que é a companhia. Não é assim, vou comprar porque me falaram que é bom. Não, mas e o balanço dessa companhia? Qual a qualidade que ela tem de pagamento? Isso vale tanto para as ações, que o índice Bovespa é muito amplo e tem ação que subiu, ano passado tem ação que caiu. Vale para os fundos imobiliários, por exemplo, né? Tem fundo imobiliário bom, fundo imobiliário ruim. Mas no crédito privado, como você mesmo disse, que não tem o FGC, que não é um título público, que você tem um risco corporativo, o risco da companhia, eu acho que eu brinco, né? A coisa mais fácil que tem para qualquer pessoa é vender crédito privado no Brasil. Ele se vende sozinho. Inflação mais 15 provavelmente vende. O que é o difícil? Pós-venda. Porque o difícil é você garantir ou acompanhar aquele cliente de que, olha, deu um problema ou não deu um problema. Então é importante sempre ter alguém do lado, um especialista te auxiliando nessa decisão. E aí um ponto que, pegando esse gancho, Clemente, que eu acho que é bem pertinente, né? Uma coisa que a gente tem visto é que assim, o mercado de capitais ele tem crescido a passos largos nos últimos anos, o que é muito bom, é mais democrático, mais empresas acessando efetivamente o mercado de capitais. Só que assim, se antes só tinha o filé mignon que acessava o mercado de capitais, agora tem colchão duro pra caramba tentando se passar por filé mignon. Então, assim, tem que realmente estar olhando o que você está comprando
E aí ter um especialista ajudando, a gente acha que assim é um super caminho. A gente acha que em crédito, diversificação é inegociável. Então assim, ter um gestor olhando, um especialista olhando, a gente acha que é muito importante, né? No final, acho que o investidor ele tende a confundir muito isso. Ele olha uma taxa e ele acha que aquilo é retorno, quando na verdade aquela taxa ela significa qual que é o grau de risco que tem aquele determinado ativo, né? E se tudo correr bem, pode se transformar em retorno. Tem um número que eu gosto de dar muito, assim, a gente é bem, não sei se restritivo é a palavra, mas assim, eu não recomendo mais de 2% de alocação na mesma companhia, 2%, né? Porque eu acho que tem que ser bem pulverizado. Ah, mas eu conheço a companhia, sempre tem um caso a caso, mas estamos falando genericamente, não dá para falar, vou pegar todo o meu dinheiro aqui e vou colocar. Perfeito. A chance de dar errado, ela é grande, né? Acho que toda vez que você sai do risco soberano, né, você vai tanto para crédito como para ações, é obrigatório você estar muito bem assessorado, muito bem diversificado. E dando os meus 2 centavos aqui, que não é nem a minha especialidade, o crédito privado, mas o que a gente tem feito nos fundos de renda fixa e os multimercados que podem ter crédito, é primeiro essa leitura de que se o cenário é um cenário adverso, possivelmente com mais volatilidade, com mais incerteza, a gente reduziu a nossa alocação em crédito e aquilo que a gente mantém é de altíssima qualidade, como foi falado aqui, setores que não são tão cíclicos, que não sofrem com essa volatilidade do PIB que provavelmente deve acontecer. A gente vem numa trajetória de PIB muito boa no Brasil nos últimos anos, mas a gente está indo para um ciclo mais nebuloso por conta do fiscal, que a gente já falou aqui. Então isso com juros mais altos, que é custo financeiro para as empresas, então vai ter sim alguns setores, algumas empresas que não vão conseguir navegar tão bem nesse cenário, né? É natural, acontece todo o ciclo de alta de juros e isso acontece. Então é importante ter a diversificação, é importante ter a assessoria muito criteriosa nesse segmento de investimento. E no nosso caso da Kinea, a gente consegue fazer uma coisa que pouca gente consegue fazer, até pelo tamanho que a gente conseguiu atingir em alguns produtos, né? Por exemplo, fundo imobiliário, agro e alguns outros setores que a gente tem fundos muito grandes, a gente consegue estruturar operações fechadas para nós da Kinea. Então significa que eu não vou comprar ativos para o meu fundo de crédito que estão no mercado secundário, que estão no mercado primário, que todo mundo compete. Eu vou estruturar uma operação de crédito com alguma empresa que está precisando de um funding, eu vou negociar os colaterais, as garantias, todas ao meu critério. Então eu consigo acessar um produto, consigo acessar um ativo que normalmente tem um nível de risco muito mais controlado, que eu consigo acessar uma garantia que pouca gente consegue, é uma oferta fechada para a gente, e com um nível de retorno, um nível de spread muito mais atrativo do que o que a gente vê na maioria do crédito privado, principalmente quando a gente olha para a Ambima, para onde o mercado está olhando. Então a gente tem feito, evidente que existe uma limitação de capacidade de você fazer isso, mas a gente consegue fazer isso dentro de casa, né? Então, e os nossos fundos de crédito, de renda fixa e um pouco de multimercado conseguem também participar desse tipo de operação que é bastante vantajoso. Legal. Eu queria já emendar a próxima pergunta para você, e eu acho que os outros também vão ter algo a contribuir, também ainda falando de crédito privado, sobre essa questão das mudanças regulatórias, né? A gente teve mudanças regulatórias em 2024, isso mexeu com o mercado de crédito privado. E esse governo tem feito muitas mudanças, inclusive no sentido de tributação. Já se falou muito da possibilidade de se tributar ativos em rendimentos que hoje são isentos. Acenou aí em novembro, na hora do anúncio do pacote fiscal, o ministro Haddad também falou sobre tributação dos mais ricos na alíquota efetiva, né? Então, assim, pessoas mais abastadas que investam em isentos, no fim das contas, não ficaria isento, porque teria que pagar esse imposto a mais. Eu queria saber de que forma, se é que afeta significativamente esse mercado, e se vocês preveem outras possíveis mudanças regulatórias ou tributárias que possam vir e que continuem afetando esse mercado de crédito privado aí em 2025, enfim, ou até o final do governo. Assim, a gente quando olha o problema fiscal do Brasil,
atual e olhando no passado como é que o problema, crises fiscais foram endereçadas no Brasil, até o presente momento, todas as crises fiscais foram, em parte, solucionadas por aumento de carga tributária, né? Que vai diretamente com a tua pergunta, tá? Porém, a gente tem visto que o Congresso no Brasil ele tem sido extremamente resistente a subir carga tributária, tá? Por outro lado, é sabido que no Brasil existem algumas distorções, existem alguns incentivos que a gente não vê em outros países, né? Você não paga imposto de renda em uma série de produtos de investimento. Esses produtos muitas vezes competem com o próprio Tesouro Nacional. Então, aconteceu recentemente de ter empresa emitindo abaixo da curva de risco soberano, né? Então, esse tipo de distorção, quando você olha a nível global, nos faz acreditar que alguma coisa em algum momento vai acontecer, né? Você restringir esse tipo de benefício para investimentos muito mais específicos do que hoje se faz, né? É muito difícil, porque existe lobby, né, para que isso não aconteça, mas o problema fiscal está aí e alguma coisa terá que ser feita, tá? Então a gente acha que tem uma probabilidade alta, sim, de acontecer algum tipo de mudança regulatória em direção a você tributar o que é percebido ou reconhecido como pessoas ou empresas que hoje pagam menos do que deveriam. Mas na nossa visão, eu acho que menos do que um problema para o crédito em si, para o nível do spread de crédito, é muito mais uma percepção de ambiente regulatório no Brasil. Poderia ter um efeito mais no câmbio do que propriamente dito no apetite das pessoas ou das empresas investirem no crédito privado, tá? Eu acho que os meus colegas aqui são mais qualificados para eu falar sobre essa parte. Na nossa visão, a gente vê essa questão de tributação de ricos muito mais um eixo para o câmbio, você incentivar a saída da poupança interna. O Brasil já é um país que tem pouca poupança, né, em proporção do PIB. Se você dificulta o ambiente regulatório para quem investe aqui no Brasil, a tendência, ainda mais no mundo atual, que é muito fácil você investir fora, é que você comece a diversificar o teu portfólio também para outras geografias. Então, toda vez que você fala de aumentar imposto de renda, esse tipo de coisa, você naturalmente gera um fluxo que vai nessa direção. Então, um pouco da nossa visão. Beleza. Alguém quer complementar? Acho que esse ano, 2025, provavelmente vamos ter discussão, se tudo correr como o governo tem sinalizado, que a gente vai ter discussão na reforma tributária da renda, e daí muda bastante coisa, né? A gente viu também que os spreads de crédito, por exemplo, dos ativos incentivados, né, no dia seguinte no próprio dia que o Haddad já veio falar que, olha, tem aqui possibilidade de eventualmente, a gente nem mandou para o Congresso, ainda não tem nem texto, não tem nada, a gente já viu que teve um ajuste nos preços. Então, assim, os preços hoje, no crédito privado, eles refletem automaticamente todas as informações disponíveis, né, o mercado eficiente, e você já teve uma reprecificação depois disso, então acho que faz parte. Mas, de novo, né, eu acho que aí vai ficar, o ponto que o Roberto trouxe é ótimo, que vai ficar essa ponderação que o governo precisa fazer entre o que ele precisa equacionar e quanto ele vai, no final, incentivar que a poupança interna, né, vá para o exterior, porque afinal, hoje em dia, para transferir dinheiro para o exterior, está cheio de aplicativo com um clique que resolve tudo, né? Então, é muito simples hoje mandar dinheiro para o exterior. 5 anos atrás era difícil e há 10 anos atrás parecia que era uma coisa só de rico. Hoje em dia, isso daí você manda no exterior uns montantes muito pequenos, já consegue fazer isso num aplicativo, né? Então, assim, realmente mudou bastante essa percepção, e tem essa questão do Congresso, né? Tudo, a gente sabe, às vezes até sabe como entra no Congresso, não sabe como vai sair. E assim, o Congresso, ele não é que ele está automaticamente a serviço do Executivo, então acho que existe uma negociação que precisa ser feita, tal, e é difícil saber o que vai acontecer. Agora, que pode trazer alguma volatilidade isso, sim, e aí eventualmente pode até ter oportunidade aí, né? E acho que a gente segue monitorando, né? Acho que, como foi falado, o governo falou que deveria esse ano falar de novo na tributação da renda, né? Então, é possível efetivamente, né, que falem
dado que é isso, então o dinheiro vai sair e tal. Agora, só lembro que a tributação, principalmente das companhias de investimento privadas do exterior, que ele era muito parecido com o que você tinha o fundo restrito aqui no Brasil, né? Que você deixava diferindo ao longo do tempo e tudo mais. Claro que agora, não vou entrar nesse tema, tem duas formas de fazer, mas isso já foi regulado também em 24. Então, em tese, é verdade que pode ser que saia, mas saindo vai pagar imposto também. Então, eu acho que no final do dia, o governo vai fazer o que todos os governos têm que fazer, que é qual é o potencial que eu tenho para fazer isso, vis-à-vis o ruído que pode gerar, qual que é o ganho na resultante final. E não só necessariamente, vou olhar só essa caixinha, né? Eu falo para alguns clientes, mas nesse mês esse investimento aqui foi ruim. Pô, se você olhar linha a linha, vai ficar complicado. E mexer no sistema tributário brasileiro, ou seja, na tributação, ou na renda e tudo mais, mesma coisa, né? Porque a gente está falando, por exemplo, do dividendo, mas a gente também tem que falar, então, da tributação da PJ. Então, esse tema, os advogados tributaristas, que eu não sou, eles têm muito mais a agregar aqui do que eu, mas é um tema muito, muito complexo de olhar só um ponto. Se você puxar esse fio, vai sair muita coisa. Exato. E é engraçado que as pessoas, assim, na dúvida, elas preferem não pagar imposto, mesmo que tenha que jogar para frente. Sim. Né? Então, assim, mas vai tributar, eventualmente vai ser tributar depois. Me dá o sem imposto por enquanto que as coisas mudam. Depois eu vejo, porque afinal as coisas mudam, né? Que nem os fundos dos super ricos, né? No final foi assim, eles foram diferindo por anos e no final teve uma baita molezinha para pagar imposto com desconto gigantesco, né? Então assim, compensou, de fato, né? Então, e a gente vê isso com frequência aqui no Brasil, né? Até porque o governo, para mudar no final, ele tem que... É uma negociação, né? Se não judicializa, etc. Então assim, no final, a gente acha que tem uma propensão maior do investidor de me dar sem imposto, que ideologicamente eu não quero pagar imposto. Tá certo, é verdade. Realmente a tendência do investidor de buscar o isento é muito forte, é uma força muito poderosa no mercado brasileiro. Bom, eu queria então agora chegar nos finalmente, né, e resumir um pouco e talvez acrescentar um pouco mais de tudo que foi falado aqui. Queria perguntar para cada um de vocês onde, na opinião de vocês, estão as melhores oportunidades e os maiores riscos no mercado de renda fixa hoje. Em 2025, onde investir na renda fixa? Quais são os ativos atrativos e quais são aqueles que talvez o investidor deveria ficar de fora? Agora eu vou começar pelo Roberto, que eu comecei da outra vez pelo Ulisses. Vou fazer o inverso. Perfeito. Na nossa visão, assim, o que eu falei mais no começo, a gente acha que o investidor deve favorecer a classe de renda fixa. Dentro da classe de renda fixa, ele deve favorecer o pós-fixado. E dentro desse conceito de pós-fixado, ele deve considerar uma alocação em multimercado que se beneficia da Selic mais alta, mas que tem a possibilidade de fazer investimentos em outras geografias que não estão tão complexas e incertas como o que a gente vê no Brasil atualmente. Tá? Eu acho que, olhando para 2025 e fazendo a mesma analogia que foi feita aqui pelo Clemente, que investimento é uma maratona, eu estou fazendo aqui uma visão para os 100 metros, não estou fazendo uma visão para os 20 e tantos quilômetros. Por outro lado, o longo prazo é composto de uma sucessão de curtos prazos, né? Então, para 25, na nossa avaliação, o melhor a se fazer é você estar ali no pós-fixado e estar no multimercado que consegue navegar bem nessa incerteza e consegue, numa mudança de cenário que a gente está aqui com uma visão mais cautelosa, né, para dizer o mínimo, mas se tiver uma mudança de cenário ou um preço se torne extremamente atrativo, né, porque tem isso também, não precisa o cenário ficar extremamente construtivo para a gente voltar a comprar os ativos aqui no Brasil. Se o preço ficar extremamente descontado, a relação risco-retorno ela volta a fazer sentido. Então, o fundo multimercado ele consegue fazer isso de forma muito eficiente, né? Pela gestão profissionalizada que existe, pela toda a relação de risco-retorno, de alavancagem que você consegue construir dentro de um portfólio mais complexo, mas o cotista ele tem acesso a participar dessa gestão profissional. Então, na nossa visão, pós-fixado, renda fixa ativa, vai muito bem nessa direção, renda fixa indexada à inflação
também faz sentido, mas sempre ativo, tá? Na nossa visão, você tem que ter lá um gestor tomando a decisão na hora de aumentar um pouco o risco, na hora de tirar o risco. Então, para 2025, na nossa visão, a melhor alocação é renda fixa, pós-fixada, inflação e multimercado, que consegue navegar esse mercado de muita volatilidade e explorar outras geografias também. Porque o mundo, do ponto de vista de investimento global, o Brasil é muito pequeno, tá? E investir fora do Brasil hoje está muito atrativo, né? Você tem juros altos em outros países, você tem ciclo de crescimento exuberante nos Estados Unidos acontecendo, na Europa está num ciclo completamente diferente, com países sofrendo com toda a mudança de padrão de crescimento econômico, que a China está ameaçando o mercado automotivo na Alemanha, por exemplo. Tem um monte de tema acontecendo no globo, a própria China também com seus problemas. Então o multimercado ele consegue trabalhar, dar foco nessas geografias e fazer retorno no médio prazo, superando o CDI. Então a gente acha que é por aí o caminho para 2025, né? Mas o caminho para longo prazo no Brasil está muito favorável para quem é investidor de renda fixa, tá? Na nossa visão. Mas para 25 ainda tem que ter cautela e tem que deixar mais à mão dos profissionais mesmo, porque está bastante complexo. Legal. Bom, a gente não diria nem o que fazer e o que não fazer, né? Vou dar uma ponderação só do que a gente está fazendo nas carteiras, né? Então, o que a gente mais gosta hoje é o ativo indexado à inflação. A gente tem um perfil médio, digamos, né, de 1 a 5 num perfil 3, digamos, estamos com volta de 34%. Seguido bem de perto, aí, dependendo da margem de erro, pelo pós-fixado, aí sim CDI 28. Então, mas a gente gosta bastante de ativo indexado à inflação, por todos os motivos que foram falados aqui. Se for isento, melhor ainda, que você tem um upside. E o que a gente gosta menos, é um tema que a gente não falou muito, mas é a Bolsa, né? Não é zero, mas é perto de 8%, o que é baixo. E acho que não é zero, também não vou me alongar muito, mas você fala no price earning ainda está muito baixo, tem companhias boas, se você for olhar aí coisas que não são tão cíclicas e tudo mais. Mas isso seria o que eu mais gosto e o que eu menos gosto, que a gente está olhando nas carteiras. Acho que só para não ficar muito repetitivo aqui, Júlia, afinal, assim, a gente acha que hoje você está sendo muito bem remunerado pelo pós-fixado para não tomar risco. A gente acha também que indexado à inflação, né, não os prazos longos, né, mas assim também não precisa ser aquele tão curtinho que nem uma B5, que eu falei, a gente alongou de 2 para 3 anos e acha que assim não é hora de você ter receio de aumentar um pouco o risco, o prazo dentro dos ativos indexados à inflação, né? E no crédito, o setor que a gente mais gosta, né, ou que tem menos chance de ter surpresas, no setor de infraestrutura, onde a gente não gostaria de estar na parte com mais taxa, com mais risco, né? Então é o que a gente evitaria. E aí, assim, especificamente na parte de crédito, a gente gosta muito, tendencioso, claro, mas assim, de fato, porque é o que a gente acredita, de ter carteiras bem diversificadas e com gestão ativa, porque até o Roberto tinha comentado, né? Eles fazem originação, né? E é um estilo. A gente gosta de um outro estilo também, a gente acha que coexistem esses estilos. Às vezes pode ser que tenham oportunidades excelentes no mercado secundário, quando tem investidores que às vezes querem se desfazer dos seus ativos, gentilmente ceder suas posições a preços maravilhosos. Então pode ser que tenha oportunidade aí também, né, ao longo do ano. Então, de uma certa forma, naqueles ativos de crédito, como as debêntures incentivadas de infraestrutura, que são isentas de R, que acaba sendo o que a pessoa física mais gosta, aí você acha que ainda maravilhoso, né? Até um ponto até para quem gosta, né, desses ativos, e, em especial a gente acha que hoje tem bastante FII infra listado, que são fundos de renda fixa de infraestrutura isentos, que estão com descontos bastante significativos na bolsa. Então acho que se fosse caçar uma oportunidade hoje, eu olharia com bastante cuidado os FII infras isentos, né, listados na B3. Legal. Tá ótimo. Eu acho que a gente aqui já passeamos bastante no tempo restrito que temos aqui para falar bastante dessa classe de renda fixa. Achei que também as posições ficaram bastante claras. A gente vai ter esse conteúdo não só em vídeo, disponível aí, né, para quem quiser rever, para quem quiser ver depois. Esse conteúdo vai continuar no ar. A gente vai ter também
reportagens, né, feitas a partir dos conteúdos dos nossos painéis no evento Onde Investir 2025, todas publicadas lá no seudinheiro.com. Então, quem quiser ter esse conteúdo por escrito também vai estar disponível. Então, queria agora agradecer a presença de todos. Muito obrigado, Ulisses Neme, da Sparta, CEO da Sparta. Obrigado. Agradeço pelo convite mais uma vez. É um prazer aqui. Bons investimentos para a gente. Bons investimentos. Cristiano Clemente aí, CIO do Santander Private Banking, muito obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado meus colegas aqui pelo painel. E Roberto Elaui, o gestor de renda fixa da Quineia, muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço os colegas e sucesso em 2025 a todos aí. Tá ótimo. Sucesso para todos nós, bons investimentos. Eu sou Júlia Vilchen, muito obrigado por ter nos acompanhado. Um abraço e até a próxima. Você acabou de assistir ao painel sobre renda fixa com oferecimento da EQI Investimentos. A equipe de analistas da Casa de Análise garimpou oportunidades para buscar rendimentos acima de 19% ao ano líquidos. Em pleno ciclo de alta da Selic, ter acesso a uma oportunidade como essa pode ser interessante para proteger o seu patrimônio, além de ter a possibilidade de capturar retornos bem acima da inflação. Para conhecer a recomendação, basta clicar no link da descrição desse vídeo ou escanear o código QR Code que está aparecendo na sua tela. É rápido, fácil e totalmente gratuito. Esperamos que você faça bom proveito dessa indicação.